alguns tópicos que a gente gostaria de abordar, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e Carlos Marinelli, CEO do Fleury. Muito obrigado por estarem conosco hoje. É grande honra estar aqui nesse painel do Fórum Econômico Mundial. Nós vamos falar hoje sobre a pandemia no Brasil, tanto o que aconteceu nos últimos 12 meses em termos de erros, acertos, aprendizados e o que esperar também para o futuro próximo e o que isso deixa de lições para o Brasil para o médio e longo prazo. E queria aqui começar com o tópico de erros, acertos e aprendizados, né, nesse último ano lidando com essa pandemia. O Brasil foi palco de estudos relevantes durante a pandemia, mas a crise também escancarou lacunas no nosso país. A saúde e a ciência brasileira saem fortalecidas ou fragilizadas dessa pandemia? E queria passar primeiramente a palavra para a doutora Heloísa. Doutora, muito obrigado novamente. Bom, eu que agradeço, cumprimento a todos, é uma honra estar aqui. Eu acho que nós temos várias formas de olhar. Eu acho que, em questão da saúde, nós temos um sistema de saúde que é universalizado e esse sistema que permitiu muitas das cidades e estados a sobreviverem de uma forma razoável à crise. Ao mesmo tempo, nós tivemos de forma muito clara, a gente conseguiu ver que a gente transparece as disparidades, né? O Brasil é um país enorme e então nós conseguimos ver Manaus, que não conseguiu lidar com esse processo, e outras capitais que tiveram um desempenho muito melhor. Então, eu vejo que a saúde, ela sai fortalecida no sentido de que ela teve um papel extremamente relevante e a saúde se tornou o tópico principal dos processos que nós tivemos nos últimos meses. Então, ela sim saiu fortalecida. Ao mesmo tempo, ficou muito claro que nós precisamos aprimorar todo esse processo, sem dúvida nenhuma. A ciência, mais ainda. Eu acho que a ciência, o Brasil conseguiu mostrar que, mesmo diante de uma crise muito grande, foi pioneiro aí no sequenciamento, teve 2 vacinas sendo desenvolvidas no Brasil, que é motivo de grande orgulho, só que o Brasil, além das 2 crises que todos os países tiveram, que a crise econômica e de saúde, o Brasil trouxe para dentro uma crise política, que acabou realmente atrapalhando muito todo o processo. Perfeito, obrigado. Carlos, se pudesse, por favor, complementar. Bom, eu acho que a doutora colocou muito bem, né? A gente tem a gente tem que lidar com as situações criadas pela crise, pela pandemia. Infelizmente, essa crise política atrasou muitas decisões, atrasou muitas ações que poderiam ter sido tomadas para a gente estar num patamar melhor. Mas eu sou um otimista, eu acredito que a gente sai melhor sim, sai fortalecido, tanto a ciência quanto a saúde, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acredito que a gente está num momento político, inclusive, em que saúde e ciência estão prevalecendo de maneira muito clara em todos os estratos da sociedade, em todos os meios da sociedade. Não tem nenhum ambiente em que isso não tenha prevalecido sobre outras narrativas, outros entendimentos dessa pandemia que a gente tem. E a gente também tem que olhar isso sob uma perspectiva mais de longo prazo. Não tenho dúvida nenhuma de que 2020 foi muito difícil, 2021 está sendo e talvez ainda vai ser muito difícil, mas passado esse momento mais difícil, a gente vai ver uma série de evoluções que a gente teve na parte da saúde, na parte da ciência e de entendimento nosso como sociedade para estar num ambiente melhor. Então, a doutora Heloísa colocou um tema, né, dessa questão da saúde ser a prioridade. Você falou sobre a questão de como está escancarado a questão das disparidades de saúde no Brasil. E isso é muito importante. A gente levar a saúde de qualidade a cada vez mais pessoas se tornou algo que está à frente de todos, que está mostrado a todos. A gente está vendo isso com a crise sanitária que está acontecendo em Manaus, em outros municípios que estão pedindo ajuda porque chegaram nesse ponto, e a gente evoluiu. Então, você tem uma vacina produzida em tempo recorde, você tem inúmeros estudos que foram produzidos em tempo recorde e evoluções, e eu falo disso aqui porque eu sei que o Cláudio é um grande defensor disso, aliás, foi o primeiro grande defensor disso, a justiça seja feita, a questão da telemedicina, que muitas vezes tem trazido, né, e feito chegar saúde de qualidade a muita gente que não tinha
esse acesso anteriormente. E como tudo, se feito da maneira correta, se feito dentro dos padrões adequados, pode transformar a atuação na saúde. Então, a gente sai melhor, a ciência e a saúde prevalecem, não só agora, mas vai continuar prevalecendo, e eu sou um otimista de que a gente talvez vai sofrer mais um pouco, e isso vai ser inevitável, mas a gente vai estar num momento muito melhor, não só como país, mas como sociedade e como saúde e ciência. Perfeito, Carlos. Obrigado. Doutor Cláudio, aproveitando nesse tópico, quais foram nas suas avaliações os principais erros, principais acertos em como o Brasil lidou com a pandemia até o momento? Obrigado pelo convite, Mimica, é um prazer. Luísa, Marinelli, satisfação estar com vocês. Eu acho que a gente sempre costuma olhar para as questões num tom muito crítico, e eu acho que a crítica ela deve ser levada sob o ponto de vista daquilo que ela pode acrescentar para a sociedade. Porque os pontos que foram passados e foram ruins, eles vão ficar no passado, mas os aprendizados, eles vão valorizar para que a gente possa ter uma sociedade melhor. E nesse sentido, eu acho que, primeiro, a saúde, que, de fato, desde o Marco Constitucional de 88, é percebida e entendida como um direito social, ela ganhou um relevo dentro da nossa sociedade, dentro de um tom de seriedade que até então nós não tínhamos. E numa série de críticas que nós fazemos, e a Heloísa, ela representa, inclusive, uma organização que dá orgulho a todos nós como brasileiros, aliás, Marinelli também, né? Lembrou muito bem das virtudes do Sistema Único de Saúde. Não fosse ele, muito possivelmente, nós estaríamos numa situação muito difícil. E é bom lembrar exemplos de países, inclusive dentro do contexto econômico, que, apesar de terem os recursos, como é o caso da Inglaterra, passaram por momentos até piores do que o nosso. Então, a saúde ocupa, a partir de agora, eu acho que um papel de um relevo maior no contexto da sociedade brasileira. Em segundo lugar, e a gente passou rapidamente por isso, talvez não seja nem aqui o fórum melhor para que a gente possa falar sobre isso, mas nós saímos amadurecidos também dentro do contexto político, porque a transparência dos movimentos dos diferentes entes da federação, e aí nas diferentes esferas, deram, na verdade, a real medida de quem de fato encara ações de natureza estruturante e ações de natureza compensatória. E a compensatória, muitas vezes, não utilizada em prol da saúde do cidadão, e sim a compensatória utilizada com finalidade de promoção no âmbito pessoal. E eu acho que esse amadurecimento das nossas opções de natureza política também é um ganho importante para todos nós brasileiros. Ganhamos também na questão científica. Marinelli lembrou, e Heloísa também, o tempo recorde com que a sociedade internacional avançou no progresso e na criação de uma série de oportunidades, inclusive no desenvolvimento de vacinas. O Brasil participou de clinical trials e ajudou para que nós pudéssemos, de certa forma, entender que a questão da ciência é uma coisa muito séria. Eu posso até resgatar coisas mais do passado, críticas importantes, a forma como alguns prescreveram medicamentos sem qualquer consistência de natureza científica, ou seja, as pessoas vão olhar para a ciência de uma maneira um pouco mais consistente. Fazer trabalho científico é uma coisa muito séria, né? O Fleury faz muito isso. A Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP, faz muito. Nós, no Einstein, fazer ciência significa respeitar marcos muito sérios, que não são marcos regulatórios. São os tempos da ciência. E acho que a sociedade aprendeu também com isso. Eu acho que a sociedade avançou na questão da solidariedade e da humanização. Nós que trabalhamos com tecnologia, sabemos que a tecnologia faz muita diferença em saúde, percebemos que o lado da humanização faz mais diferença ainda. Aliás, o quanto não valeu, sabe, a distância para a gente perceber, Marinelli, aquele abraço apertado, que às vezes um médico, né, aí muitas vezes ele deixa de dar para um paciente, o paciente sai com uma prescrição, mas não sai com confiança. Então, a minha leitura, Mimica, é uma leitura positiva. Nós aprendemos, infelizmente, com um custo muito caro, mas acho que isso trouxe uma velocidade para a compreensão da importância dos nossos papéis, como jamais nós observávamos em tempos recentes. Perfeito, obrigado. E pegando esse gancho, até queria perguntar, começando para o Carlos,
sobre essa dinâmica de setor privado versus setor público, né? O setor privado, sem dúvida, cumpriu um papel muito importante também na pandemia, né? O próprio Dr. Cláudio falou agora da solidariedade, acho que em vários sentidos, né? E o setor privado nunca doou tanto, por exemplo, como durante os últimos 12 meses. Queria falar um pouquinho sobre o papel das empresas privadas nesse momento, né? Especialmente agora que as vacinas estão chegando, mas tem todos os desafios de supply chain, da logística, de auxílio contínuo ao SUS. Então, qual, na sua visão, é o papel nesse momento das empresas do setor privado? Ótima pergunta, Mica, e eu acredito que tem o começo da sua pergunta que fala do o público versus o privado, né? E, na verdade, a gente tem que tirar esse versus, né? Na verdade, são duas partes, né? Que elas têm que trabalhar juntas. E elas têm muito a aprender entre si, elas têm muito a colaborar entre si, e, o que é mais importante, elas têm muito a ganhar trabalhando juntos entre si. Então, nós somos uma empresa privada, capital privado, nós somos uma empresa, inclusive, listada, uma empresa de capital aberto, mas 95 anos de história, uma tradição muito grande, e temos ligações, né, não necessariamente diretas, né, com as duas instituições aqui representadas, tanto pela doutora Heloísa quanto pelo doutor Cláudio. E a gente vê que o que flui dentro desse ambiente é o conhecimento. E o conhecimento ele não é público ou ele é privado. O conhecimento ele está aí, ele está a serviço das pessoas na medicina. E quando a gente coloca esse conhecimento à disposição, a gente faz coisas, por exemplo, a gente está rodando inclusive a 5ª edição aqui, uma pesquisa que mede a soroprevalência na cidade de São Paulo, uma informação crítica para você saber qual o nível de alastramento, né, de soropositividade da população na cidade de São Paulo. Aliás, uma das poucas pesquisas que ainda estão vivas no Brasil, porque ela teve uma questão técnica que fez com que ela tivesse dados concretos para ser publicado. A gente trabalhou aí com a questão da vacina de Oxford, né? A gente auxiliou na parte de triagem, né? Para a fase 3 aí da vacina de Oxford. A gente fez parcerias para trazer testes de PCR quando esses não estavam ainda disponíveis em larga escala para a população de médicos do setor público, junto com empresas privadas que viabilizaram o custo desses testes e a gente processando, por exemplo, a preço de custo. Então, não pode ser esse versus, tem que ser os dois juntos, e esse conhecimento ele tem que perpassar todo esse ambiente e ele tem que trabalhar junto. Nós temos, e a doutora Heloísa, o Cláudio lembraram bem, a gente só está aqui e não está numa situação de repente, até de caos social, porque a gente tem o SUS. O SUS é um patrimônio do Brasil e dos brasileiros. Ele precisa ser cada vez mais trabalhado de uma maneira integral, de uma maneira conectada com inclusive com o privado, e aqui eu não estou falando de privatização do SUS, eu estou simplesmente falando que existem maneiras da gente tornar, inclusive, o SUS cada vez melhor. E todo mundo quer participar disso, porque o país tem, hoje, 75% da sua população, 150 milhões de brasileiros que dependem única e exclusivamente do SUS. O plano de saúde é algo que tem uma penetração muito baixa ainda no país, embora com quase 50 milhões de pessoas beneficiadas por plano de saúde privada, nós somos praticamente o 3º mercado mundial de pessoas dentro da saúde privada. Então, a gente vive duas situações muito interessantes aqui. A gente tem, ao mesmo tempo, 150 milhões que dependem só do SUS e precisam do SUS, e o SUS não pode esmorecer, não pode deixar de existir, não pode deixar de ter investimentos, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma saúde privada pujante. Os dois trabalhando juntos têm potencial enorme de fazer muito pela saúde brasileira. E dizer uma coisa para você, a saúde brasileira, olha, a gente anda, tanto a doutora Heloísa quanto o Cláudio, a gente anda pelo mundo, a saúde brasileira não tem nada a dever para as melhores do mundo. Eu honestamente, para você, te falo, no meio dessa pandemia, eu quero estar no Brasil. Eu e qualquer pessoa da minha família, eu recomendo estar no Brasil. Eu não quero estar em nenhum outro lugar do mundo, eu quero estar no Brasil. Então, a gente tem uma situação aqui que a gente pode muito, se a gente não trabalhar no versus, e sim no juntos, em conjunto. Perfeito. Doutor Cláudio, se pudesse passar suas considerações sobre o tópico.
Você sabe, Mímica, essa divisão entre o público e o privado, para mim, é uma coisa que já devia estar superada há muito tempo, né? A Constituição de 88 prevê a participação do privado. E uma coisa é financiamento público, financiamento privado, outra coisa é assistência à saúde. O paciente lá na ponta, ele não quer saber se é público ou privado, ele quer ver o seu problema resolvido. Então, imagina se por acaso alguém está preocupado se aquele leito ele é público ou privado. 60% dos leitos a serviço do SUS são leitos privados. Então, é uma discussão absolutamente fora de propósito. Nós estamos num momento de guerra, nós estamos num momento de pandemia. O que a gente não quer nesse momento é que exista uma ampliação da iniquidade. Isso é outra coisa. Então, os grupos prioritários de vacinação, porque essa discussão voltou agora. Quer dizer, eu estou defendendo o privado participar, por quê? Porque o privado traz capilaridade, traz agilidade. Se você der para o Marinelli colocar lá para atender nas unidades do Fleury, ele rapidamente monta 300, 400 postos de atendimento. Se você der para uma rede de farmácias para atender privada, você tem aí 15, 20 mil postos de atendimento simultâneos, né? Nós temos estádios, nós temos uma série de diferentes organizações, dá para um Hospital das Clínicas montar uma sistemática de atendimento, ele vacina São Paulo inteiro. Quer dizer, o envolvimento do privado é para trazer agilidade, lógico, sem trazer iniquidade, né? Então, nós estamos patinando num debate que é um debate que, para mim, acabou com a queda do Muro de Berlim. Ou seja, nós estamos atrasados. Quer dizer, o setor privado dos Estados Unidos, mesmo lá, tá? 60% dos atendimentos são financiados pelo público, mas 99% das instituições que prestam assistência são privadas. Então, hoje, o que o setor privado quer fazer? Ele quer participar para agilizar, respeitando os grupos prioritários no processo de vacinação. Por outro lado, ele quer ajudar a financiar e comprar. Ele compra, lógico, para empresas, né? Mas ele doa para o SUS. Ele ajuda no processo de vacinação. Nós temos que quebrar isso e eliminar e parar de discutir ideologia. Eu escrevi recentemente sobre isso. Eu prefiro até correr o risco, Heloísa, de repente cometer alguma pequena injustiça, do que cometer a maior das injustiças, que é a de não estar vacinando ninguém. Israel já vacinou praticamente 30% da sua população, em um mês e meio. O primeiro-ministro de lá foi lá e abraçou. E quem fez isso? É um país que foi criado dentro de uma cultura socialista. Tá? O sistema de saúde de Israel é fundamentalmente socialista. Mas ele foi feito para poder funcionar através da participação do setor privado. Nós estamos cometendo um equívoco. Estamos discutindo, politizando a saúde, ao invés de tomar ações operacionais e resolver um problema de saúde, que é vacinar a população. Essa é a única forma que a gente vai poder voltar a algum tipo de normal. E nós estamos assistindo algo, a meu ver, que é, nesse momento, imagino que os próximos dias vamos reverter, mas nesse momento é uma vergonha para nós como brasileiros. Eu tenho muita, muita pena do que está acontecendo. Doutora Heloísa, se pudesse, por favor, compartilhar suas visões de como o setor privado poderia complementar ainda mais essa relação agora para ajudar o setor público de saúde, seria excelente, por favor. Então, agora eu vou dar um olhar de quem está no maior hospital público, né, da América Latina, e são mais ou menos 2.600 leitos que nós temos nesse hospital. Nós isolamos um instituto de 900 leitos para o atendimento da Covid, e até hoje, desde do início de abril, nós já atendemos confirmados de Covid, 6 mil casos, e considerando os que também internaram como suspeitos, nós chegamos a 10 mil casos internados nesse período. Os pacientes que vieram para nós, dos confirmados, eram pacientes gravíssimos, 80% precisavam de intubação e 30% de diálise. Então, nós estamos falando de um hospital no topo da pirâmide, que não é a realidade nem do Covid, nem do Brasil exatamente, mas foi neste hospital que a gente conseguiu uma parceria da iniciativa privada, que tornou possível uma resposta de São Paulo, que é uma cidade muito parecida com Nova York, só que muito mais pobre que Nova York e com muito menos condição. O que aconteceu em Nova York iria acontecer em São Paulo. E só não aconteceu porque o HC e alguns hospitais entraram na linha de frente e nós, prometendo 85 leitos para o Covid, em menos de 2 meses nós tivemos que abrir 300 leitos para a Covid. Nós nunca conseguiríamos fazer isso sozinho. Então, nós tivemos o Einstein, que trouxe toda uma equipe para fazer diálise, porque o número de diálise no nosso hospital aumentou 6 vezes, quer dizer, é um número absurdo, e nós tivemos o Sírio, o Einstein, HCOR, Redditor,
dentro do hospital. Eles montaram UTI aqui dentro e nos ajudaram com a qualidade deles. Então, sim, o setor privado, ele está junto do público, ele foi para a linha de frente. Foram etapas diferentes, porque a nossa pandemia teve até, para graça nossa, ela começou no setor privado e depois ela foi para o público. Então, ela deu um tempo, um fôlego para nós. Mas quando ela veio tão forte que nós precisamos, sim, da ajuda e nós nunca tivemos tantas doações e tanta ajuda como do setor privado nesse período. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria aprender e levar como um ganho realmente da pandemia que está trazendo para nós. Eu acho que ainda falta organização, falta qual é o balcão que você pede para o setor privado, ele desconhece as necessidades. Nós temos oportunidades únicas. Agora mesmo nós vacinamos 24 mil colaboradores em 3 dias. Poucos lugares no mundo conseguiram fazer isso. Né, assim. E nós vacinamos porque nós recebemos a vacina em bloco e achamos que, para que as pessoas tivessem uma condição melhor, quanto mais rápido você fizer e num local único, você realmente bloqueia o contágio do vírus. Imediatamente foram massacrados. Quais os critérios? O que vocês usaram? Agora, uma semana depois, São Paulo não estava andando com a vacina, ele vai usar o mesmo critério usado no Hospital das Clínicas. Então, a politização é muito forte, mas eu acho que foi citado Israel pagou 3 vezes mais uma das vacinas, foi na televisão e falou, estou pagando 3 vezes mais porque vale a pena. Se eu ficar 1 mês a menos sem Covid, eu ganho isso em 1 semana. Eles falaram para a população. Então, às vezes, a gente fica discutindo um meio quando a celeridade é o mais importante. 1 dia a menos sem Covid muda o Brasil. Nós estamos falando de mais de 1.000 mortes por dia. Então, eu vejo que o setor privado, se ele não puder comprar vacina, ele pode ajudar a comprar vacina, mesmo que seja um preço mais caro, para trazer mais para o Brasil. Porque o Brasil tem o maior sistema de vacinação, um dos maiores e melhores do mundo. O problema é ter vacina. Eu acho que toda essa politização atrapalhou muito e eu vejo que o setor privado, na vacinação, constituindo estádios, quer dizer, se você der realmente na mão do Hospital das Clínicas, no setor privado, a eficiência vai fazer toda a diferença para que a gente tenha o setor público. Eu acho assim, a vacina une tudo. A gente falou no comércio, quer dizer, toda a economia, a saúde e toda a parte de confraternização que é importante para todo mundo. Perfeito, doutora. Obrigado. Passando um pouquinho agora para a situação atual da pandemia no Brasil, né? Queria perguntar para o doutor Cláudio, o colapso do sistema de saúde de Manaus, né, foi resultado, obviamente, de uma série de erros históricos e recentes também, né? Mas como evitar que o resto do Brasil, né, que outras regiões, outros estados cheguem nessa situação? Marinelli sabe que eu sou fã dele, né? Mas eu queria confessar que eu vi a Heloísa falando agora, eu me emocionei. O conhecimento, o papel do complexo do HC, né? A seriedade, a maneira de a gente aprender e saber chegar de outra forma, não só daquela forma obtusa que alguns eventualmente encaram, e o orgulho de ter uma brasileira como você, Heloísa. Queria dizer o seguinte para você, Mimica, eu acho que o risco da saturação de um sistema de saúde, tá? Ele ocorreu pelas mesmas razões em todos os estados desde o primeiro momento. Por quê? Porque o grande risco é a saturação da assim chamada medicina crítica. Por quê? Porque esse vírus tem alta transmissibilidade, nem causa formas tão graves num primeiro momento, mas se todo mundo for acometido ao mesmo tempo, você vai saturar os sistemas de saúde. Interessante porque aí você precisa de medicina crítica. Medicina crítica não é só ter gente para atender dentro de uma UTI. A Heloísa lembrou bem. Quer dizer, o HC sofreu uma modificação. Quer dizer, como é que vai fazer para dialisar tanta gente o tempo todo? Uma coisa é passar uma noite com um paciente entubado. Você imagina um hospital todinho, todo mundo entubado, alta complexidade, o HC trata bem todo mundo, mas a equipe profissional fazer isso durante 8, 9 meses seguidos é uma loucura. Então, o risco daquilo que aconteceu em Manaus, que tem suas peculiaridades, o desabastecimento de oxigênio é uma coisa lamentável,
que possa acontecer com pessoas morrerem asfixiadas em suas casas, isso é de lamentar mesmo, quer dizer, uma operação fundamentalmente de logística, né, que não funcionou, quer dizer, não houve sensibilidade, eu não quero responsabilizar A, B, C ou D, mas o fato é que esse risco, se as pessoas não entenderem que todo o processo, inclusive de vacinação, vai demorar um tempo, tá? Em Israel, que a Luísa citou agora, os resultados que foram observados nas populações idosas, que caiu de praticamente 30% de internação para 7%, só aconteceu depois de um determinado número de doenças. Então, nós não podemos relaxar as medidas que nós já sabemos que são as importantes, ou seja, distância social, evitar frequentar ambientes onde você vai ter muita gente, utilização de máscaras, higiene, utilização de álcool gel, quer dizer, é o trivial e aquilo que a gente sabe, aliás, aquilo que a gente fez de bom pela assistência, né? E aí eu posso falar como médico, a Marinelli chama a Heloísa de doutora, ele me chama de Cláudio. Eu quero que continue, mas eu continuo um médico, oftalmologista é médico, Marinelli. Tá? O fato é o seguinte, o que nós fizemos? Nós utilizamos muito bem aquilo que nós já conhecíamos. Quer dizer, não teve cloroquina nessa história. Teve saber quando entubar, quando fazer o decúbito e mudar de posição, quando entrar com a fisioterapia, quando inserir o corticoide. Então, nós sabemos e aprendemos muito durante esse período. Agora, se a gente começar a tratar, como fizemos no final do ano, começar a relaxar antes de ter um processo de vacinação em massa funcionando, a gente vai correr o risco de ter alguma coisa muito parecida com o que aconteceu em Manaus. Não de desabastecimento, mas de saturação da aparelhagem da assim chamada medicina crítica. Perfeito. Doutora Heloísa, olhando a situação atual da pandemia no Brasil, no que tange a, enfim, velocidade de contágio, né, mesmo com as novas variantes, ocupação de capacidade hospitalar, quão grande é o risco da situação caótica, desastrosa em Manaus acabar atingindo outras regiões do Brasil também, na sua visão? Bom, eu acho que o grande problema que eu vejo é que quando você não tem uma ação centralizada, você se perde no caminho. Então, aí sim, as disparidades do Brasil se tornam ainda mais evidentes, porque é difícil, se cada um tomar conta de si, num processo que existe a passagem de um estado para o outro, não existe um estado, para o vírus não respeita isso. Então, eu acho que esse processo foi o grande prejuízo que o Brasil teve, de não ter um processo centralizado que pudesse organizar, já que nós temos o SUS que conversa com todos os estados. E eu acho que nós aprendemos muito. Mesmo os números subindo como estão, nós somos melhores, estamos tratando melhor dos pacientes e tendo mais rotatividade para esse limitante que é a questão do paciente UTI. Mas a saúde não tem capacidade de dobrar de um dia para o outro no de leitos de UTI. Então, as pessoas vão precisar respeitar e não podem confundir que tomar vacina é uma liberação. As pessoas pensam que no dia seguinte que tomou vacina, agora eu já posso ir para a festa. Não é assim. Nós vamos precisar respeitar esse processo, em especial porque nós ainda não conhecemos as questões das mutações, que podem, sim, tornar, quer dizer, uma imunização menos efetiva. Então, eu vejo que, em termos de Brasil, nós precisamos respeitar alertas. Foi feito alerta do que ia acontecer em Manaus. E este é o grande, assim, realmente é uma coisa inaceitável. Foi comunicado que ia faltar oxigênio, foi comunicado que os números estavam subindo, então medidas de logística de levar esse oxigênio tinham que ter sido feitas antes, não depois das pessoas se sufocarem. Então, eu acredito que nós temos que ter atenção aos alertas, as pessoas não aguentam mais esse fechamento, tudo, mas em alguns momentos ele é necessário. Esse é um alerta para não acontecer o que aconteceu em Manaus. Ele é difícil, mas ele faz parte do processo, com uma grande diferença. Nós temos a esperança da vacina, que em poucos meses pode mudar toda essa perspectiva e a gente já ter um olhar para um novo normal. Não é o mesmo, mas um novo normal. Perfeito. Carlos, se pudesse, por favor, complementar também sobre a situação em Manaus e se ela ensinou algo para o Brasil, né, em como, nesse curto prazo, estarmos mais alertas, como a doutora Heloísa falou? Acho que a doutora Heloísa trouxe um ponto super importante, né, essa questão de estar mais alertas. E o doutor Cláudio,
que é uma pessoa tão gentil e tão querida que a gente chama ele de Cláudio, assim, naturalmente, mas eu vou me policiar a partir de agora. Mas o ponto todo aqui, eu acho que essa questão que Manaus, ele acaba sendo até meio que um microcosmo. Vamos lembrar que Manaus, num país continental como o nosso, ele está, por exemplo, a 3 horas e meia, 4 horas de voo de São Paulo, ele está ali meio que circunscrito, é meio que, assim, a gente sabe que tem toda a comunicação fluvial ali, naquela região, tudo isso aqui, mas é um lugar de difícil acesso para pessoas e de pessoas saírem dali. Então, é um microcosmo. E a gente ouviu, né, honestamente, eu não sei o quanto cientificamente já está comprovado isso, mas as mutações ou variações que houve especificamente em Manaus, e basicamente, né, eu sou administrador, eu não sou médico, viu? Então eu me dou o direito a fazer alguns comentários aqui. O vírus, ele segue um preceito bíblico, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Ele está aí e ele é um ser vivo, e ele vai querer se multiplicar, e ele vai tentar achar as maneiras que ele tem para se multiplicar. Então, naquele ambiente ali, ele encontrou condições de comunicação, de se espalhar, de mudar para ficar mais... O vírus ele quer ficar vivo. Ele não quer colocar alguém, desculpa o termo aqui, na cova e morrer junto com a pessoa. O vírus não quer isso. O vírus ele quer tá vivo no sistema. E aí o que ele vai fazer? Ele vai se multiplicar, ele vai ir para pessoas às vezes mais saudáveis e daí pular para uma outra pessoa, só que ele vai ter uma reação nas pessoas que é diferente. E aí é que está essa questão das priorizações, como a doutora Heloísa colocou, entubado, gente com diálise. Pessoal, a gente está falando disso, é o extremo. A pessoa, quando ela vai para um nível desse de severidade, as chances dela são muito pequenas, muito menores do que qualquer outra pessoa. E aí a gente tem que ter essa questão da fraternidade aí, que também foi falado aqui, que é o seguinte: o jovem ele tem que entender que ele pode ser jovem e estar junto com jovens, mas ele volta para casa e ele se relaciona com as pessoas de mais idade. A pessoa ela pode gostar de se relacionar e estar num bar, mas ela volta para onde ela tem os entes queridos dela, e pode ser que ela esteja contaminando uma outra pessoa que nem estava sabendo dessa situação. Então, esse microcosmos que a gente tem em Manaus está mostrando para a gente o que é a gente não tomar os cuidados, achar que não precisa de distanciamento, não precisa das medidas de segurança, não precisa de máscara, não precisa até de vacina, né? Porque tem gente que acha que não precisa de vacina, e a gente está vendo o que vai acontecer nas outras cidades. Só que quando isso for transportado para outras cidades e estiver mais próximo da nossa realidade, a gente vai ter algo que a gente não vai mais conseguir voltar atrás. E aí vai ficar muito complicado. Lição que Manaus deixa não deixem chegar a esse ponto. Tomem as atitudes necessárias para evitar esse ponto. Agora, a gente tem uma coisa que talvez, logicamente, aí, o doutor Heloísa e o doutor Cláudio são muito mais tecnicamente capacitados que isso. Uma preocupação que me deixa é exatamente essa questão das mutações. A gente está lidando com uma doença que a gente não conhece. A gente até hoje está tentando entender o funcionamento do vírus original. E não só tem o vírus original, como tem todas as mutações dele. Acabei de ler aqui, Portugal é mais um lugar que está restringindo embarque de brasileiros por conta dessa questão da mutação dos vírus. Então, se a gente não tomar as atitudes necessárias, não repetir o que aconteceu em Manaus, e a gente ter essa consciência de que a gente está muito próximo, tem a luz no fim do túnel, tem a questão da vacina, a gente precisa de um pouquinho mais de paciência, o custo vai ser muito alto. Perfeito, Carlos, obrigado. Falando um pouquinho agora sobre perspectivas de imunização, começando com a doutora Heloísa, por favor. Quais são, na sua visão, as perspectivas, vamos dizer, num cenário otimista e num cenário pessimista para a imunização da população e retomada da rotina, das atividades econômicas? Claro que isso depende de um número imenso de variáveis, né? Como o próprio Carlos falou agora, se as diferentes variantes do vírus vão responder também às vacinas disponíveis, mas na sua avaliação, como esse processo se dará daqui para frente, doutora Heloísa? Bom, eu sou muito otimista.
Eu acho que nós somos um dos países mais capacitados para fazer uma vacinação. Nós fazemos vacinação da gripe rapidamente. Só que não pode se confundir. Se nós fizéssemos a vacinação da gripe durante o período de 1 ano, não adiantaria, porque nós estamos já vendo a outra cepa. E é isso que acontece com o vírus. Então, a agilidade é a coisa mais importante, não só para a saúde. Volto a falar. A economia, o que ela gastar mais, ela ganha se ela conseguir antecipar a vacinação. Então, esta consciência que a gente precisa, primeiro, entender que a vacina é o ponto de união. Quem só acredita na economia, a vacina ajuda. Quem só acredita na saúde, que é mais importante, quem acredita nos dois, não importa o que você acredita. Precisamos parar com esse negócio da politização. Politizar a vacina é o fim do mundo, numa coisa que nós estamos vivendo, uma pandemia. Então, o Brasil tem condições, sim, de vacinar muito rápido. Ele tem condições. Nós temos a iniciativa privada pronta para nos ajudar. Nós temos que conseguir mais vacina. O que vale para conseguir vacina é dinheiro. Então, nós temos que tentar esse caminho para a gente, que eu vi, como eu já mencionei, Israel conseguiu, de uma certa forma, porque ele pagou mais, ele conseguiu antecipar. Antecipar significa mais vidas, mais comércio, mais tudo. Então, eu vejo que o que pode atrapalhar o Brasil é a politização e as fake news, as formas completamente desencontradas de se passar uma informação. Quando alguém vai à frente, como nós fomos, nós fizemos uma coisa, Israel vacinou 50 mil pessoas em 23 dias, nós vacinamos 24 mil em 3 dias, em 23 nós fizemos. Nós fomos massacrados, eu não conseguia ficar parada porque eu tinha que responder a cada minuto que tinha uma pessoa que achava que não era... Então, assim, vamos tentar valorizar as coisas que são importantes, que é vacinar o mais rápido possível, tentar fazer com que as vacinações parem clusters. Já se mostrou que hospitais, áreas de saúde, são os principais clusters de vetores de contaminação. O índice de contaminação nesse lugar é muito maior. Lembrando que eles vão contaminar aquele que não tem Covid e tem uma doença. Então, é muito importante. Vamos em frente. Vamos tentar vacinar o máximo. Acabou essa vacina, vamos buscar mais vacina e vamos buscar a condição. Porque eu acho que o grande limitante aqui não é nem nossa capacidade de vacinar. É quanto nós conseguimos trazer de vacina para o Brasil, que depende, sim, muito da iniciativa privada ajudar também. Perfeito. Carlos, como acelerar esse processo de vacinação da população brasileira? A gente tem, como a doutora colocou muito bem, né, uma capacidade de vacinação muito grande. A gente sabe fazer isso. Primeiro de tudo, a gente sabe fazer isso, porque a gente tem campanhas enormes e desde a coisa que a gente lembra de criança, né, da gotinha, do Zé Gotinha, até outros tipos de campanha, o brasileiro, ele gosta, ele adere à vacina. Eu estava, alguns dias atrás, assistindo um webinar com o CEO da Moderna, e um dos gráficos que ele mostrou lá, que quando falava sobre a questão de o que pode ajudar ou prejudicar a vacina, ele colocava um gráfico que tinha China e Brasil como os países que mais as pessoas falam que têm vontade de se vacinar, e aí vamos entender que Brasil, digamos assim, aí é uma vontade mesmo da pessoa se vacinar, então tinha lá 80% da população brasileira falando, eu vou tomar a vacina, eu quero me vacinar. Você tinha países da Europa em que esse índice batia em 40%. Se eu não me engano, França era alguma coisa de 40%. As pessoas têm uma outra visão do mundo, tem uma outra visão com a relação da vacina, que não querem, às vezes não tem esse costume. Então, o brasileiro, ele quer se vacinar. Pode falar o que quiser, pode fazer polêmica, pode dizer, o brasileiro, ele quer se vacinar. Para ele se vacinar, a gente tem que ter duas coisas. Uma é a vacina. E a gente viu que a gente está num shortage mundial. Então, a gente vai ter que aguardar, porque nesse exato momento eu não tenho dúvida. A Moderna falou, eu vou produzir aí 1 bilhão de vacinas em 2020. E, honestamente, eu acho que eles vão produzir mais que isso. Até quando eles falam que vão produzir 1 bilhão, é porque eles vão produzir 2. E Pfizer, AstraZeneca, todo mundo vai produzir. Eu, honestamente, eu posso estar sendo um pouco otimista demais, mas eu acredito que até o meio do ano a gente vai ter vacina muito disponível no mercado. A partir daí, é a questão da gente trazer e fazer essa vacinação, de acordo com os critérios preconizados. A Luísa colocou muito bem. Você quer fazer a coisa de uma maneira mais efetiva, você elimina os vetores.
Porque na hora que você elimina os vetores, você já tem mais uma dimensão de proteção da população. E depois você vai fazendo os demais. Então, Cláudio citou muito bem. A saúde privada brasileira tem uma capilaridade e tem uma capacidade de fazer isso acontecer que é enorme. Outras coisas que a gente poderia fazer. Nós somos parte de uma associação chamada Abramed, inclusive o Cláudio também é, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que a gente já se dispôs para o Ministério da Saúde, como que a gente pode, por exemplo, fazer o treinamento de pessoas para fazer o ato vacinal. Ah, mas isso só pode ser o profissional isso, aquilo. Mas a gente está numa pandemia, a gente está numa guerra. Se a gente pegar e fizer um trabalho de ter mais gente podendo fazer esse ato vacinal, supervisionado por pessoas que tecnicamente são capazes, daí a gente tem uma capacidade enorme de fazer isso acontecer. Mesmo a questão da Pfizer e da Moderna, que tem aí essas vacinas que precisam ser mantidas a menos 70. Cidades metropolitanas, regiões metropolitanas do Brasil, têm condição de receber essas vacinas, têm condição de utilizar essas vacinas. Não tem, lógico, eu não vou pensar em fazer isso numa região muito distante, numa região muito remota do país, mas as capitais e principais centros econômicos têm condição de fazer isso, o que faz com que você possa ter outra opção de vacina nessas outras regiões. Outros tipos de vacina que estão aparecendo aí, essa celeridade da Anvisa e, logicamente, das próprias empresas interessadas nisso em aprovar as vacinas. Então, se juntar privado e público, se pensar diferente, se não politizar e se não quiser utilizar das mesmas soluções, a gente ainda está em condição de dar uma lição para o mundo do que é imunizar uma população, não vou dizer inteira, mas em grandíssima escala e ser um exemplo no mundo de imunização. Obrigado. Doutor Cláudio, se pudesse complementar, por favor, falando de como acelerar esse processo de vacinação. Você já tinha falado um pouquinho, né, mas explicar um pouquinho mais de ideias e planos qual a gente poderia imunizar a população mais rapidamente em pouco tempo. Marinelli falou da gotinha, eu vou mais atrás, que eu sou mais velho, né? Eu lembro quando o doutor Albert Sabin esteve no Brasil, num debate para imunização em relação à poliomielite. E Heloísa colocou muito bem, o Brasil tem um sistema, uma capacidade de vacinação que é de dar orgulho. É botar isso para funcionar. Primeiro, despolitizar, né? Aliás, isso aqui a gente está pedindo desde o primeiro dia. Se a gente voltar para março, estamos pedindo isso desde aquele dia. Parece que ninguém quer escutar isso, né? Os protagonistas, eles fazem o contrário, eles querem politizar. Então, a primeira coisa, despolitizar. Se quer o bem do Brasil, se quer o bem da população. Segundo lugar, disponibilizar, tá? O sistema licitatório, eles já falou, pagou o triplo em Israel, tá? E comprou sem saber se ia dar certo. Tá? Então, aqui não está muito para ficar discutindo muita questão de licitação. Ninguém está falando aqui para não ter transparência, ninguém está falando aqui dentro para controle social. A gente defende isso na iniciativa privada, no mundo público, em todos os lugares. Mas nós estamos numa guerra, e guerra a gente tem que lutar para resolver, com um inimigo que é único para todos nós. Então, não tem muito o que discutir. Se é mais fácil comprar pelo mundo privado, compra. Cria mecânicas regulatórias para que esse mundo privado ajude o financiamento de natureza pública. Todo mundo quer isso. Para voltar a um novo normal, como muito bem apontou a Heloísa. E o terceiro ponto, e aí acho que é fundamental, é essas pessoas que têm algum propósito de natureza pública que sirvam de exemplo. Tá? Desculpa de novo, o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, ele foi lá e se vacinou. O presidente Biden acabou de tomar posse na frente de todo mundo. Não é que o presidente da República tem que fazer isso, todos nós temos que fazer isso. Principalmente nós que conhecemos a ciência. Temos aqui 3 pessoas que trabalham com isso. Você também, Mimica, que pega a cola na esposa, que conhece mais saúde que todos nós. Gente, nós não estamos num cenário de brincadeira, nós temos que dar exemplo para a sociedade e sensibilizar e não perder uma oportunidade para repetir que as pessoas têm que se vacinar. Essa é a forma que a gente vai garantir que esse processo saia do atraso que nós estamos vivendo nesse momento. Perfeito, doutor Cláudio, obrigado. E para finalizar, queria, por favor, pedir as considerações finais de cada um e também falar um pouquinho do longo prazo no Brasil, né? Essa pandemia, como nós falamos, trouxe vários ensinamentos, né? E como, no final, ampliar o investimento no Brasil em pesquisa, em ciência, em quais áreas, né? Como fazer para que, para as próximas pandemias, próximas crises sanitárias, o Brasil esteja mais preparado. Queria começar com o Carlos, por favor. Definitivamente
essa pandemia e logicamente, o que a gente viveu em 2020 e está vivendo ainda em 2021, mudou o país, mudou a percepção de prioridades, mudou a percepção do brasileiro em relação a vários temas, mudou e ajuda, inclusive, o brasileiro a ter uma percepção de diversos temas do dia a dia dele, de prioridades, inclusive nessa questão da política e da politização, de quem realmente está fazendo alguma coisa que vai ajudar e quem não está fazendo alguma coisa que vai ajudar, quem está levando o país para frente e quem não necessariamente está fazendo alguma coisa que pode ajudar ele ou a vida dele. Então, assim, a gente definitivamente sai melhor, sai mais consciente da saúde, a gente evolui na nossa relação com a saúde. Uma das coisas que, inclusive, a pandemia ela ajuda a entender quanto mais você tiver preparado contra esse inimigo externo, ou seja, quanto mais você estiver cuidando da sua saúde, as suas chances são melhores para lidar com esse vírus. Então, a questão da prevenção ela aparece muito fortemente. Tecnologia, coisas como a gente está fazendo aqui agora, talvez a gente tivesse todo mundo dentro de um estúdio, né, em outro tempo. A gente está aqui, está fazendo isso acontecer. A tecnologia, ela ajudando as pessoas. O OMC agora falando que, OMS falando agora sobre a questão do oxigênio, né, do nível de oxigênio, você medir, né, esse nível de oxigênio em casa, uma coisa que tem acesso facilmente para muitas pessoas, para acompanhar aí, ou seja, a gente está vendo a tecnologia entrar no dia das pessoas muito fortemente. Ainda tem um problema de acesso, mas isso a gente vê, como a gente viu na telefonia, como a gente viu no banco, como a gente viu em vários outros lugares, a tecnologia ela rapidamente encontra seus caminhos e ajuda o indivíduo ele ter uma relação melhor com aquele elemento, que no caso da saúde, ela dá acesso a uma saúde de qualidade. Isso vai ser cada vez maior. E, sob o ponto de vista de médio ou longo prazo, aí depende de como que a gente enxerga isso, 2021, a gente não pode esmorecer. A gente tem que entender que as medidas elas continuam. A gente tem que entender que a gente tem que controlar a nossa bolha de relacionamento, tem que diminuir esses relacionamentos, pelo menos os presenciais. A gente tem que ter esse cuidado com o nosso próximo. E 2021 vai ser um ano de transição. A pandemia não vai acabar do dia para a noite. A gente vai continuar convivendo com ela, mesmo com a vacina. Vamos lembrar que a vacina, mesmo nos estudos muitas dessas vacinas, mesmo nos estudos que estão ocorrendo, a pessoa ela pode ter a infecção, mas eventualmente ela não vai ter uma versão grave da infecção. Se ela tem a infecção, eventualmente ela pode transmitir. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e precisa deixar o tempo necessário para que a gente tenha essa capacidade de imunização coletiva para a gente evitar a propagação da doença. A gente precisa ter uma consciência de proteger os mais fracos. Basicamente, o que essa pandemia está ensinando para a gente é isso. Se a gente não tiver essa consciência de proteger os mais fracos, em algum momento, nós mesmos vamos ser os mais fracos. Ou ela vai atingir o mais fraco, que é muito querido e muito próximo da gente. Se antes a gente tinha aqui no nosso círculo poucas pessoas que a gente conhecia que foram afetadas pelo vírus, ou eventualmente até chegaram a morrer pelo vírus, hoje eu já posso te dizer, eu consigo, infelizmente, contar mais que nos dedos de uma mão, talvez em duas mãos, de pessoas próximas que tiveram ou têm entes queridos que estão, nesse momento, entubados ou, eventualmente, falecer. Então, ela está chegando. Se a chamada classe mais alta ou a classe média, ela pôde se isolar numa bolha durante um tempo, agora a doença chegou nela também. E a gente precisa ter essa capacidade de ter essa visão mais fraternal da sociedade. Precisamos proteger os que mais precisam. Obrigado, Carlos. Doutor Cláudio, por favor, considerações finais e também o que essa pandemia deixa para o longo prazo em termos de investir mais, em que áreas da saúde e como fazer isso. Acho que a gente vai deixar para trás um momento onde houve uma verdadeira divisão de identidade. Acho que ficou muito patente durante esse período quem é quem deste país e no contexto do envolvimento honesto e verdadeiro em servi-lo. Deixa para trás também, de maneira, eu acho que aí positiva, uma revisão importante da importância da saúde, né? Porque a saúde era um palco de discussão que se acentuava nos períodos eleitorais e praticamente não se manifestava entre os calendários entre esses períodos eleitorais. Quer dizer, objeto de debate e pouca ação.
E eu acho que deixar para trás também, no fundo, reforça positivamente o conceito da fragilidade humana, né? Veja o que nos pegou. Não foram as grandes guerras, que a gente intimamente identificava de uma forma muito mais beligerante, armamentista, foi o vírus, o micro-organismo. 2021, Mimica, é um ano muito difícil. Tá? Por quê? Porque o processo da vacina está apenas começando e a gente tem que resolver isso. Mas o Brasil não depende só das vacinas. Veja que a gente teve um período muito complexo em relação à questão da pandemia, há 8, 9 meses atrás. Depois, devagarzinho, a gente encontrou soluções. Seja com apoio emergencial, seja com dinheiro da economia, subtração de impostos. O que o Brasil precisa fazer esse ano, e que a gente não pode se esquivar, é cobrar dos nossos políticos, além de mais responsabilidade, seriedade, transparência e identidade real, é que eles façam as reformas que nós estamos esperando. Porque nós elegemos um governo, eu não quero me ater de novo a ninguém aqui, na expectativa de que o país faria reforma fiscal, de que o país faria uma reforma política, que o país faria uma reforma tributária e trabalhista. O que a gente avançou nesses 2 anos? Então, 2021 não pode ser um ano que a gente vai ficar lamentando que a gente teve uma pandemia. Quer dizer, temos em Brasília lá 500 deputados que estão há praticamente 60 dias discutindo quem vai ser o presidente da Câmara, né? Eu queria que discutissem qual é o calendário para que eles façam as reformas sobre as quais nós votamos nele, exigindo e na esperança de que eles se entendessem com o Poder Executivo. Nós, infelizmente, antecipamos para 2021 um debate eleitoral, que deveria acontecer a rigor a partir do segundo semestre de 2022. Então, a minha expectativa, em 2021, é que a gente trabalhe os elementos chaves da democracia e que a gente fortaleça esse debate, no sentido de cobrar, e aí sim, quem sabe, imaginar que nós não podemos continuar alimentando o nosso meio somente de acordo com indicadores econômicos. Assim tem sido durante muitos anos. A sociedade se mobilizou em relação à questão da pandemia, e a Heloísa, numa das mensagens, fez questão de salientar que a saúde e as vidas humanas são mais importantes, de fato são, mas as pessoas se sensibilizaram no momento que elas perceberam que ia ter um impacto econômico nos seus negócios. Isso é uma inversão de valores, e nós não podemos permitir isso, em hipótese alguma. Obrigado pelo convite, Mimica. Muito obrigado, doutor Cláudio. Doutora Heloísa, por favor, considerações finais e a mensagem que essa pandemia deixa para o Brasil de longo prazo. Acho que as 2 mensagens finais, elas foram bem completas. Eu só acrescentaria que, realmente, a iniciativa privada, ela não vai substituir um governo, mas ela tem um papel fundamental daqui para frente. Eu acho que ela precisa entender que é um jogo de ganha-ganha. Quando a iniciativa privada se aproxima da solução, não importa se ela é econômica, se ela é de saúde, ela traz um anseio da sociedade, porque ela é representativa da sociedade, com mais eficiência, e hoje as empresas no mundo o mundo está cobrando das empresas que elas tenham responsabilidade social. Então, nesse contexto, eu vejo que o Brasil, que estava muito atrás nesse processo, ele ganhou muito. Nós tivemos, assim, andamos a passos largos nesse processo. Eu não citei, mas nós tivemos a iniciativa privada ajudando o HC, eles contrataram, a BTG, por exemplo, fez um grupo enorme e contratou os anestesistas que nós precisávamos para o atendimento. Sem isso, nós não teríamos funcionado. Então, assim, eu vejo que nós mudamos de patamar, de consciência, de forma de ver o mundo, entendemos que faz sim, é nossa responsabilidade quando tem muito desemprego, quando as pessoas estão passando fome, isso faz parte, nós estamos vivendo em sociedade, além dos abraços, nós temos que assumir o nosso papel, se cada um ajudar 3, nós temos uma rede enorme, e nós precisamos de sistemas mais eficientes. Quando eu falo da iniciativa privada, por exemplo, nós estamos aqui com 24 mil pessoas vacinadas, onde nós temos um projeto também de vacinar pessoas que têm imunodeprimidos, onde nós podemos ver todo esse processo da mutação, porque é o grupo justamente que não limpa o vírus. Não temos onde perguntar, nós não sabemos, depende muito, sabe assim, você vai fazendo atropelado. Nós precisamos nos organizar como os países que são os outros países, todo mundo sabe, todo mundo doa, você sabe aonde você vai pedir. Esta organização eu espero que a gente consiga atingir num futuro próximo, porque aí, juntos, não versus, como foi falado, juntos,
nós vamos ter ganhos dos dois lados. E, com certeza, essa pandemia traz ganhos enormes para a ciência, que ganhou uma credibilidade muito grande, e grandes avanços da iniciativa privada na área de inovação. Eu acho que, desde fazer ventiladores, tudo o que a gente precisava, nós tínhamos alguém do lado tentando nos ajudar. Eu queria que isso continuasse. Isso faz muita diferença para o setor público e, portanto, para o Brasil e também para o setor privado. Obrigada. Muito obrigado, doutora Heloísa. Muito obrigado aos três participantes. Ficamos lisonjeados, honrados por tê-los conosco e parabéns por todo o excelente trabalho que foi feito aí, não só durante a pandemia, mas em todas as trajetórias aí de vocês. Muito obrigado novamente.